Bom dia, galerinha linda do meu coração. Bem-vindos à nossa revisão de arte para nossa avaliação. Então, na nossa revisão, a gente vai estudar os nossos dois conteúdos do bimestre, que o primeiro foi Os Desafinados Também Têm um Coração, e o segundo, Os Heróis que Vieram da Grécia. Vamos lá? Então, o primeiro tipo de beleza que a Pro colocou lá para vocês é o estilo de beleza grega, né? Então, os gregos, eles definiram um padrão de beleza, né? Então, assim, no padrão de beleza grego importavam o quê? A harmonia, né? A simetria e a proporção, né? A harmonia, o que que ela era? Então, ela tinha que ter proporção. Então, quando a gente coloca assim, dois braços, mesmo tamanho, as pernas, né? Também são duas, do mesmo tamanho, os nossos pés, né? Lembra que eu falei para vocês? Você vai lá comprar um calçado, um pé é 32, o outro é 35. Não, tudo isso entra nessa harmonia, né? E aí, assim, essa harmonia vem da simetria, que são as medidas, e as nossas proporções, certo? Mesmo assim, com tudo isso, os diversos corpos, né, que existem na sociedade são todos diferentes. Então, sempre que a Pro falar assim, ó, nos padrões de beleza grego vai importar o quê? A harmonia, a simetria e a proporção, né? Então, um está ligado no outro, tá? Então, esses três pontos que a gente coloca são os pontos definidos como padrão grego, tá? Então, essa perfeição. Então, assim, gente, mesmo passamos mais de 2000 anos, né? Muitos dos padrões de beleza definidos pelos gregos, eles ainda continuam presentes na nossa sociedade, né? Então, assim, a gente tem lá o feio e o bonito, né? Então, o feio e o bonito, eles não são valores absolutos de um ser humano, né? Então, assim, eles são definidos sempre em relação a algo ou alguém. Algo é muito feio, algo é muito bonito. Alguém é feio, alguém é bonito. Então, dessa forma é colocado, né? Então, assim, muitas pessoas, elas se sentem inadequadas, né? Quando eles são comparados àqueles modelos. Lembra que eu falei para vocês? Qual que é o modelo de homem perfeito lá que passa na novela, ou na mídia, ou nas redes sociais? E qual é o padrão da mulher que passa lá também, né? Então, vocês falaram aqueles padrões estabelecidos, então, fortes, barriga sarada, mais magrinho, né? E aí eu perguntei para vocês, essas pessoas são reais? Né? Nós conseguimos ser como essas pessoas, né? Então, foi isso que a gente colocou lá, né? Então, assim, a gente tem que ter consciência, né? De que esses modelos são o quê? São convenções, são pessoas que são impostas pela sociedade, né? Como um modelo a ser seguido. Qual é o modelo? O modelo é você ter um corpo e ser feliz, não é isso que a gente conversou bastante? Então, assim, essa ideia de beleza, ela é construída coletivamente, né? Então, várias pessoas fazem esse padrão. E ela varia ao longo do tempo, né? Então, de acordo com as culturas. Então, a cultura pode ir modificando, esses padrões também podem modificar, né? Eu coloquei aqui para vocês um troca de ideias lá da página 6, que eu achei bem interessante, que vocês responderam para mim durante a aula. Eu vou pedir para vocês fazerem essa reflexão novamente. Então, ele dizia assim: existe alguma coisa em seu corpo de que você não gosta? Gente, de todas as turmas de sexto ano que eu perguntei, 99,9% dos alunos falaram que existe alguma coisa que não gosta no corpo, né? E aí eu perguntei o porquê. Então, vocês justificaram para mim, porque eu não gosto da altura, eu não gosto do... A gente falou do nariz, eu não gosto da cor dos olhos, né? Teve bastante coisa. E aí a pergunta dizia assim: já se sentiu mal por estar de alguma forma fora dos padrões de beleza vistos nos meios de comunicação? Né? Teve gente que respondeu sim e outros falaram que não, né? Então, assim, essa é uma questão muito pessoal. Você acha que atender a qualquer custo a um padrão corporal é saudável? Aí a gente conversou, eu falei assim, vocês acham que você tem que sacrificar a sua saúde para seguir um padrão? A maioria, graças a Deus, respondeu que não, né? Então, não precisa tudo isso. Então, eu achei bem importante esse troca de ideias, porque vocês falaram lá pra gente o que vocês pensam sobre isso, né? Então, vamos falar um pouco do Fernando Botelho, que a gente estudou bastante, né? Então, o Fernando Botelho, ele era um pintor, escultor, né? Que ele começou a ver sobre essas diferenças na sociedade
e ele recriou alguns quadros, né? Então, ele tinha características de recriar com proporções diferentes, né? Que a gente falou bastante dele. Então, aqui, eu coloquei essas duas imagens para vocês. Então, uma muito conhecida é o Chaves, né? Então, o que ele faz nas proporções? Ele diminui, né? Ele achata, né? Então, no topo da cabeça até o queixo, ele diminui e ele alonga, né, o rosto dos lados. Então, a bochecha aqui ele vai dar uma alongada, né? A mesma coisa ele fez ali no soldado, né? E aí eu falei com vocês sobre o autorretrato, né? A sua autoimagem, como você estava se vendo. E vocês criaram um autorretrato com as proporções que eu ensinei para vocês lá do Fernando Botelho e me apresentaram na aula, que foi um sucesso, né? Aí, aqui a gente tem um quadro bem conhecido, a Mona Lisa, né? Então, a Mona Lisa tradicional que a gente conhece, ela não é dessa forma. Então, ele recriou de uma forma diferenciada, também usando essas proporções diferentes, né? Aqui do lado a gente tem um outro quadro, que são várias mulheres e os gatos, né? Então, ele faz essas proporções também. Aí a gente falou do Viva a Diferença, né? Então, o Viva a Diferença, quando a gente falou lá da artista Evelyn Queiroz. Então, a Evelyn Queiroz, ela colocou um relato lá pra gente que ela já sofreu bastante preconceito na sociedade. Então, ela coloca lá que um namorado dela falou pra ela que ela deveria emagrecer, que ela estava engordando muito e que ela deveria emagrecer. Ou falou assim, outras pessoas, por que você não deixa seu cabelo crescer igual de mulher, né? Será que porque mulher tem que deixar o cabelo crescer, não pode deixar o cabelo curto? Ou o homem não pode ter cabelo comprido, né? Então, assim, ela coloca pra gente que a sociedade, ela nos julga muito, mas ela não nos conhece, né? Então, ela cria lá a personagem dela, que é a Nega Hambúrguer, né? Então, ela quer chamar a atenção. Com essa personagem, ela quer chamar a atenção, né? Sobre o respeito à diferença, o corpo, né? Cada corpo é um corpo e existem diferenças, né? Então, ela diz assim, que devemos, em primeiro lugar, nos amar e nos cuidar, né? Se nós cuidarmos de nós, o mundo vai ser perfeito. É isso que ela coloca pra gente, né? E aí, a Evelyn, ela trabalha com ilustrações digitais, né? Então, o que ela faz? Ela cria grafites e lambe-lambes, né? Então, os grafites são as grandes pinturas, então a gente tem lá na apostila, né? Lá na página 12, os grafites que ela cria sobre o corpo da mulher. Então, ela cria um grafite colocando uma mulher mais magrinha, uma mais gordinha, uma que tem o cabelo cacheado, a outra com o cabelo liso, né? Então, ela coloca os diversos tipos de mulher que temos na sociedade. Então, ela cria esse grafite para mostrar que você deve ser mulher, não importa o jeito que você seja. E os homens também, né? Ela cria vários dizendo assim, você deve seguir o padrão que você quer, não que a sociedade impõe, né? E aí, a Evelyn Queiroz, ela também tem lá as técnicas de lambe-lambe, né? Então, o lambe-lambe, vocês produziram um com o tema valorização da humanidade, né? Então, todo mundo criou um lá, vocês me apresentaram, com frases lindas, né? Então, esse lambe-lambe, ele surge para quê? Ele ajuda a sociedade a ser cada vez melhor, né? Então, eu falei lá para vocês que ele pode ser usado desde numa parede de uma escola, como ele pode ser usado lá no teu quarto para se valorizar, como ele é usado em tratamentos psicológicos, né? Então, tudo isso faz o quê? Faz a pessoa se sentir bem, né? E aí ela coloca assim pra gente que o que deve ser feito é o quê? Você se amar, não importa o que os outros digam, tá? A nossa segunda unidade começa com o título Heróis que vieram da Grécia. Quando a gente abriu a apostila, a gente tinha lá duas formas de heróis, né? Então, o primeiro era o Batman e o segundo o Minotauro, né? E aí vocês me perguntaram, prof, o que uma coisa tem a ver com a outra? Então, quando eles colocaram esses heróis que vieram da Grécia, eles querem dizer o quê? É algo que não existe e que mexe com a nossa imaginação, como os super-heróis hoje em dia. Então, lembram lá da história do Minotauro, que vocês viram o vídeo e contaram para mim? Né? Ele tinha o corpo de homem e a cabeça de um boi, né? E aí o Batman, ele tem também os superpoderes. E a gente falou de diversos heróis. Então, assim, sempre lembrar, esses heróis, né, que são os deuses que surgem lá na Grécia, eles mexem com a imaginação das pessoas, como os heróis de hoje em dia.
Aí a gente falou lá dos Vingadores, Quarteto Fantástico e diversos outros heróis que mexem com a nossa imaginação e que a gente se identifica. A mesma coisa acontecia na Grécia Antiga. Na nossa unidade, a gente falou bastante sobre o surgimento do teatro, né? E aí, assim, o teatro ele teve origem lá no século VI a.C., na Grécia, né? E ele teve início com as festas em homenagem ao deus Dionísio, né? Então, o deus do vinho, o deus do teatro, da fertilidade. Ela acontecia na primavera, por quê? Porque era o período da grande colheita, então a colheita da uva ali era feita nesse período e aí as festas aconteciam, né? Então essas festas elas eram consideradas como rituais sagrados, né? E aí assim, como que aconteceu esse, né, tão temido surgimento do teatro, né? A gente pode dizer que o teatro grego é o mesmo que a gente conhece hoje em dia, né? E aí assim, segundo diversos historiadores, foi algo inusitado, um pequeno acontecimento que transformou tudo. Então, o que acontecia? O Tespes, né? Então, o Tespes, ele resolveu que ele iria colocar uma máscara durante a festa, né? Ele coloca uma máscara e nessa máscara as pessoas não o reconhecem. Então, ele começa a interpretar um novo personagem. Quando ele começa a fazer essa interpretação, aí surge esse teatro. Então ele se organiza com o coro, né? Lembram que o coro é como se uma festa hoje tivesse a banda? Então ele se organiza com eles e faz as apresentações, né? E aí as próximas festas que vão acontecendo, ele vai organizando. Então ele tem várias apresentações ali. Então o principal, né, o primeiro ator da história do teatro ocidental, a gente pode lembrar que é o Tespes. Aqui eu coloquei para vocês a imagem das máscaras, lembram? Então, assim, os estilos de teatro que a gente tinha era a tragédia, né? Então, a tragédia era aquele que, né? Sempre a máscara era feita com a boca muito aberta, né? Espanto. E a comédia sempre sorrindo, né? Sempre sorrindo e contando o quê? Contando as sátiras do povo, tá? Tem que lembrar disso. Aí, a gente falou também dos 5 estilos de teatro, né, no decorrer de toda a história até a gente chegar atualmente. Então, os 5 estilos são: o primeiro estilo é o teatro de arena. Então, o teatro de arena é aquele que eu falei para vocês que ele é igual a um estádio de futebol, arquibancada, né? O público fica ali nessa arquibancada e ao centro o palco, certo? Por que esse foi o primeiro estilo? Por causa do relevo, né? Então, o relevo, o que acontecia? As apresentações aconteciam no meio das montanhas. Então, eles aproveitam essas montanhas para fazer arquibancada e aí, nesse local, o público consegue se organizar e sentar. Depois surge a semi-arena. A semi-arena é como se eles pegassem aquela arena e cortassem ao meio. Lembra que a prof deu exemplo para vocês? Então, quando eles fazem isso, o que acontece? Então, é um semicírculo, continua na forma de arena, porém o palco não fica mais ao centro e embaixo, e sim à frente, né? Aí o terceiro é o teatro elisabetano. Quando surge o teatro elisabetano, é a divisão das classes sociais, tá? Então, o que acontecia? O público mais pobre, que era a maioria, ficavam à frente do palco, em pé ou sentados no chão. O público de maior poder aquisitivo ficava nos camarotes, então sempre acima do palco, tá? O quarto estilo, que é o teatro italiano, que eu dei o exemplo para vocês lá, que é o teatro Guaíra, o teatro positivo, né? Desculpem. Então é assim. Nesse teatro italiano surgem as cortinas, então as cortinas se abrindo e se fechando, é uma grande transformação. Além disso, o público ele é sentado em cadeiras estofadas, né? Então é muito confortável. E os camarotes também existem nas laterais. E o quinto estilo, né, é o teatro de rua. Então ele não tem um lugar fixo. Ele acontece em qualquer lugar onde o público estiver. Então o artista vai até onde o público estiver. Então, galerinha, essa foi a nossa revisão. Espero que tenha ajudado bastante vocês a relembrarem.
Qualquer dúvida, pode mandar para a Pro lá no Positivo On, que eu respondo vocês, tá? Não esqueçam, no final desse vídeo tem um forms para vocês responderem aqui, que é a presença de vocês. É bem importante, tá? Fiquem com Deus, até a próxima aula. Boa prova, beijos!